Olá, graça e paz. Meu nome é Marília Siqueira, sou missionária da Comunidade Católica Presença e hoje nesse vídeo eu estou aqui com o diácono Tiago Borges, nosso neodiácono da Comunidade Presença, que foi ordenado recentemente, dia 30 de abril de 2021, que vai contar para nós essa história, essa bonita história até chegar à ordem do diaconato. Seja bem-vindo, diácono, sua bênção. Deus te abençoe, Deus abençoe você que nos acompanha também. É uma alegria estar aqui, poder compartilhar um pouco da nossa história e ver que na nossa história a misericórdia de Deus é o que prevalece, é o que nos acompanhou ao longo de todo esse tempo. O diácono já tocou num ponto importante aqui, que é a misericórdia, né? A misericórdia é o lema, né? É a grande visão do diaconato Tiago Borges, né? Como é que foi, diácono, chegar até esse processo, né, da ordem diaconal, a caminhada vocacional, o lema diaconal do senhor? Como que foi esse processo? Bom, hoje eu tenho 31 anos de idade, né? Mas essa história começou faz muito tempo. Olha né? Então, desde muito novo, eu sempre quis responder com generosidade aquilo que Deus me propunha, aquilo que Deus me chamava. E eu fiz a minha experiência, né, com Deus na minha adolescência, fui batizado no Espírito Santo. E desde então essa inquietação vocacional, né, porque quando você começa a participar, né, as pessoas ficam assim, se perguntando, né? Será que ele vai ser padre? E aí ficam te incomodando nesse sentido. Né? Acho que isso é até natural na vida de todo jovem que participa da igreja, o pessoal já acha que vai ser padre, né? E as pessoas então sempre me perguntavam, mas isso estava assim, de certa forma tranquilo dentro do coração. Mas aos poucos eu fui me perguntando se essa não era a vontade de Deus para minha vida. E à medida que eu fui caminhando, né, no grupo de oração, na vivência da paróquia, eu fui percebendo que existia, né, um chamado, né, específico na minha vida. Isso foi sendo revelado a mim, né, através da minha intimidade com Deus, né, assim que Deus vai falando conosco, né, quando nós nos colocamos à disposição dele, ele vai nos orientando. Então não aconteceu nada assim de muito extraordinário, né? Algo foi na caminhada de muito grandioso, não. Né? Deus foi tratando de me colocar a cada dia, né, dentro da vontade dele para minha vida. Mas aqui eu quero, né, deixar registrado, né, um momento que foi muito forte, esse chamado, quando eu estava participando de um congresso da Renovação Carismática Católica e ali Dom Ascona, né, Dom Alberto Taveira, né, esses bispos referenciais da RCC no Brasil, eles apresentaram a necessidade da igreja na Amazônia, né, no estado do Pará. E ali o Dom Ascona fez um apelo. Ele trouxe aquele versículo da Sagrada Escritura do profeta Isaías, quando Deus pergunta, né, quem enviarei eu? E ele dizia para os jovens que estavam ali que se colocassem à disposição, que respondesse, eis-me aqui, envia. Ali foi o momento final, assim, o coroamento, né, do que Deus me pedia. E eu respondi, eis-me aqui, envia-me, Senhor. Eis-me aqui para fazer a sua vontade. Nessa época eu tinha 17 anos. E foi a partir daí então que eu comecei a dar passos para a realização dessa vocação minha. E o lema diaconal? Como surgiu, né, aquele que usou de misericórdia? Como que Deus suscitou isso no coração do Senhor? Bom, ao longo da minha vida, né, não só no período de discernimento vocacional, eu identifico que a misericórdia é o meio pelo qual Deus cuidou de mim, né? O meio pelo qual Deus suscitou a minha vocação. E então eu não poderia retribuir o meu trabalho, o meu ministério,
para a igreja, né, para o povo de Deus, de uma outra forma. Eu me coloquei para ouvir a Deus aquilo que Ele esperava de mim em relação ao meu lema, porque o lema é o que vai reger a vida da pessoa, né? Então eu me coloquei em oração para ouvir a Deus e Ele trouxe essa palavra do Evangelho de São Lucas, capítulo 10, trata do bom samaritano. E quando eu tomei aquela palavra para a minha oração, né, eu fui lendo e ali eu fui vendo a minha história. Eu fui aquele homem caído à beira do caminho. Eu fui aquele homem ferido, machucado, abandonado, que muitas pessoas passaram próximo, mas não soube ajudar, não soube se aproximar. E eu me sentia ali como aquele homem caído, mas que num determinado momento Deus passou por mim. E aí esse passar de Deus por mim, Ele usa de diversas maneiras, diversos modos. E um desses modos foi eu ter conhecido o nosso carisma. Porque o carisma foi de fato a presença de Deus na minha vida. Passou por mim, me viu ali ferido, né? Me levou para uma hospedaria, ou seja, me trouxe para a igreja, né? Me trouxe para o centro da igreja e tratou de me cuidar e de me preparar, né? Para o serviço, para a missão, para o trabalho, né? Então, Deus usou de misericórdia comigo. Sim. Se Ele usou de misericórdia comigo, eu preciso ser misericordioso também com as outras pessoas. Então, o meu ministério está para o exercício da misericórdia. É isso que eu sinto no meu coração, né? Que Deus deseja nos usar daqui para frente. E um detalhe muito importante. Eu ia lembrar desse detalhe. Que quando eu estava discernindo o lema, né? Já havia sido marcada a ordenação, né? No dia 30 de abril. E eu estava fazendo uma pesquisa sobre a devoção à Divina Misericórdia. E eu, assim, por acaso, entre aspas, encontrei, né, a homilia de João Paulo II quando ele canonizou Santa Faustina. E a minha surpresa foi saber que ele celebrou a canonização dela e instituiu a Festa da Misericórdia no dia 30 de abril do ano 2000. Os desígnios de Deus, né, Diabo? Sim, eu fui, então, ali mergulhando naquilo que o Papa disse sobre Santa Faustina, mas ao mesmo tempo eu vi como uma confirmação, um sinal de Deus que de fato Ele deseja que eu seja promotor da misericórdia. Que bênção, olha que alegria descobrir, né, esses desígnios de Deus na nossa vida, né? E aí foi um longo processo, como o diácono disse, né? 12 anos, né, diácono, se preparando para esse convento. E enfim chegou o dia 30 de abril, né? Dia 29 de abril, a Comunidade de Presença completou 25 anos, jubileu de prata. E dia 30 de abril nós oferecemos 2 diáconos para a igreja como presente desse jubileu. Qual foi a emoção, o sentimento? O que aconteceu ali no coração do diácono, né? Até então, só o seminarista Tiago Borges, mas depois o diácono Tiago Borges, né? O missionário que se tornou. O que passou no coração na hora que se ajuda, na hora que se dobra, se prostra ali, né? Qual foi o sentimento que estava lá dentro do seu coração, diácono, quando foi a ordenação, né? Todo esse contexto dos 25 anos? O que mais sobressaiu? Sobressaiu a gratidão a Deus, porque se eu estava ali, se eu cheguei até aqui, foi porque Deus realmente agiu com misericórdia na minha vida. Então no meu coração só havia gratidão, eu dizia obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor permitiu que eu chegasse até aqui. Obrigado porque o Senhor apostou em mim, me considerou digno de confiança
de receber esse ministério da igreja. Então, ali desde a entrada, né, da procissão de entrada, as leituras, né, a homilia do bispo, quantas coisas ali foram mencionadas e ditas que fizeram muito sentido na minha vida, né? De estar sendo revestido, né? O momento da paramentação, né? Tudo aquilo ali sempre foi muito sonhado por mim, né? Então, o sonho de todo seminarista é chegar ali, né? O sonho do seminarista é se prostrar naquele chão, é receber a imposição das mãos do bispo. Esse é o sonho, né, do seminarista, né? E ali estava se concretizando. E então foi um momento de muita alegria para mim, muita alegria, muita gratidão, né? Se vocês verem o vídeo, vocês vão ver isso estampado no meu rosto, né? Porque de fato as promessas de Deus se cumpriram na minha vida. É um tempo novo, diácono. É um tempo de descobrir um diácono transitório na comunidade de presença. É um tempo novo para nós também, comunidade de presença, mas é um tempo da graça de Deus. É um tempo da graça, é um tempo da responsabilidade, de crescimento na maturidade. Ser diácono e depois padre, né? Isso vem revestido sim de muita bênção, mas também não deixa de ser, né, uma grande cruz, né? Porque é você partilhar. Santa Catarina de Sena já nos ajuda nesse sentido, né? Que é você compartilhar com Cristo, né, de uma forma muito mais estreita. Se eu já era presença naturalmente pelo carisma, agora eu serei presença sacramentalmente. Nosso Senhor sacramentou isso. Então, existe uma grande responsabilidade aí pela frente. Mas uma fala do bispo me motivou muito na homilia da ordenação, quando ele disse que qualquer coisa que a partir daquele momento nós pedíssemos em favor do nosso ministério, para enriquecer o nosso ministério, Deus concederá qualquer coisa. Então eu me apoio nessa palavra, né, para que Deus me capacite para ser aquilo que eu devo ser. Amém. Louvado seja Deus. Esse é o nosso diácono Tiago Borges, o primeiro diácono transitório da Comunidade Católica Presença. Vai ser ordenado padre no ano de 2022, com a graça de Deus. Um pequeno vídeo aí para você conhecer rapidinho a história do nosso diácono. Diácono, dá sua bênção para os nossos amigos, você que está assistindo esse vídeo, compartilha, curte a nossa página e dê o seu comentário aí também para nós. Também recebe agora a bênção do nosso primeiro diácono. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Comunidade Católica Presença, a presença de Deus no meio do povo como fonte de bênção.